Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta sexta-feira, dia 19 de abril. Começando aqui pela BRKM5, o pregão terminou em alta de 0,41%, mas o destaque não é por causa desse candle pela alta do dia. A ação vem tentando aqui confirmar uma nova tendência de alta de médio prazo, ainda fraca na minha avaliação porque está dentro de todo um movimento de baixa, mas enfim. Depois de um bom movimento de alta nessa ação, ela gerou um recuo até acentuado. Seria ideal que tivesse recuado menos, mas o fato é que depois desse recuo vai tentando gerar um novo movimento de alta no gráfico diário. Então, dependendo do que ela fizer no início da próxima semana, que a gente vem para avaliar aqui a abertura do próximo pregão, se ela vier aqui para cima, olhando para um gráfico intraday, traz uma possibilidade de entrar comprando esse ativo, trabalhar com stop aqui embaixo, tentando pegar uma operação de swing trade nela. MMXM3. A ação gerou uma alta boa no pregão de hoje, a alta de 9,24%, até normal dentro do que ela está oscilando, a volatilidade dela está bem alta. Então, uma valorização dessa, a gente já viu aqui em outros momentos, alta de 9,29 aqui nesse ponto, a queda aqui nesse ponto foi de 9,5, então isso está sendo algo mais comum em cima da ação. O fato é que ela conseguiu gerar uma formação de um fundo descendente, poderíamos até dizer um fundo no mesmo nível do fundo anterior, respeitando o fundo anterior como suporte, e apontando para a resistência ali na faixa de 2,13, que anularia a tendência de baixa e iniciaria uma tendência de alta de curto prazo. Ainda não muito significativa, mas seria o início de uma tendência de alta, uma chance de gerar algumas compras de curtíssimo prazo nela, principalmente em gráficos intraday. No gráfico intraday a gente observa esse pivô de alta no gráfico 60 minutos. Então um sinal um pouco mais significativo que pode desencadear até uma operação de day trade já a partir do próximo pregão. Depois desse bom sinal de alta que gerou no G60, junto com o fundo no gráfico diário. Olhando agora para a ELET6, apenas para mencionar, antes de comentar, que eu vou passar a falar agora de 3 ativos com perspectivas negativas depois dessa semana, mencionar que a Ciel 3, que a gente tinha comentado para uma operação de compra, ela executou a compra neste pregão, ao romper os R$ 64,00, foi uma recomendação de compra registrada dentro do Investmania. Ela terminou fechando o pregão razoavelmente bem. Então, temos um compra em andamento em 64,01, com stop em 61,99 e objetivo em 66,03. Para mais detalhes, por favor, acesse aí o site investmania.com.br. ELET6 terminou mal a semana, teve uma semana muito ruim. A queda na semana na ELET6 foi de 10%. A ação saiu aqui de um suporte no gráfico semanal. Depois de uma longa lateralização, ela saiu dessa lateralização para baixo, abrindo um espaço no gráfico para queda. Até dá para perceber que depois que a gente comentou que a ação estava em cima desse suporte, se fosse comprar só porque está em cima do suporte, já estaria extremamente arrependido. Porque o cenário gráfico dela não apoiava fazer esse tipo de operação e também não gerou um sinal de entrada. Nenhuma sinalização mínima de entrada ela teria gerado em cima desse suporte. O fato é que agora a ação fica um pouco mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora depois de uma correção deste movimento de baixa. Um repique de alta dessa ação voltando para a faixa dos R$ 11,00 seria algo mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. A CTIP3 também teve uma semana bem ruim, algo semelhante aí da ELET6, perdendo suporte importante. Mas vamos aqui a PDGR3. PDGR3 no pregão de hoje apresentou uma estabilidade. A ação até começou o pregão bem, mas perdeu força. É aquela ação que está faltando força compradora, a força vendedora está dominando o papel. Já tinha fechado mal a semana passada, um fechamento com risco grande para quem estava comprando em cima do suporte, grande em ficar comprado na ação. A ação nessa semana, ampliando o gráfico para ver a desvalorização, 10,37% na semana. E é um ativo que tem espaço para queda,
tem espaço para queda, ampliando aqui, botando um gráfico mensal para resumir. O próximo suporte na casa dos R$2, ponto mais importante em termos de suporte. Então é um ativo que abre já, num cenário que ele se encontra, tem chance de não ter esses repiques tão grandes para cima. Então é muito arriscado até de se trabalhar operando contra a tendência nesse papel. Então o foco seria um pouco mais na ponta vendedora após uma correção deste movimento de baixo. Seja a correção até no tempo, correção formada por um movimento lateral. MYPK3. MYPK3 teve uma alta boa no pregão de hoje, alta de 1,85%, mas é um ativo que teve um movimento muito forte para baixo, perdendo vários fundos anteriores. A gente olha para o gráfico semanal, olha para o médio prazo, o que observa? Uma semana muito ruim, perdendo suporte importante. Neste caso, a ação ficaria muito mais interessante para pensar em ponta vendedora após um recuo aqui, quem sabe na casa ali dos R$ 24,80, R$ 25, seria algo interessante, mas não pensaria em comprar contra a tendência esse ativo. Buscaria um pouco mais, estaria muito mais voltado a aguardar uma operação de venda do que tentar comprar esse repique de alta que ela pode gerar aqui pelo gráfico diário. Enfim, mais um ativo que abriu espaço, falando de suporte mesmo importante, olhando aqui mais para trás, na faixa dos 20,50, seria o próximo suporte dessa ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da altonvira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.